Pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos dar continuidade aos sistemas genitais. Na última aula eu falei sobre o sistema genital feminino, hoje vai ser sobre o sistema genital masculino. Tá? Tem bastantes detalhes, tá? Tem vários nomes aqui novos, então é um pouquinho mais complexo que o sistema genital feminino em relação a saber as estruturas. Tá? Porque o feminino basicamente a gente estuda útero, tubo uterino e ovário. O masculino tem um pouquinho mais de detalhes aí, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, o sistema genital masculino também tem estruturas externas e internas, né, assim como o feminino. O que é externo no masculino? O pênis, né, e a bolsa escrotal. O que é interno? Testículo, pessoal. Os testículos são considerados órgãos internos, embora eles ficam fora da cavidade abdominal, fora do corpo, mas fica dentro do saco escrotal, né, da bolsa escrotal. Então, na verdade, é considerado um órgão interno, beleza? O pênis ele é formado por corpos cavernosos, que a gente fala, né, ou corpos esponjosos. Essas regiões, né, internamente aí, o pênis, elas se enchem de sangue. Por isso que o pênis consegue ficar ereto. É lógico, tem ali o estímulo, né, sexual, que tem a ver com o sistema nervoso, mas fisicamente o que faz ele ficar ereto é ele se encher de sangue, ok? Então, imagina, né? Um rapaz lá, um estuprador lá com o pênis ereto, vai lá e corta o pênis, imagina que sai de sangue, né? Deve até deve ser até bom, né? Você fazer isso, de raiva que dá, a pessoa faz isso, né? Enfim, nossa, tô meio louco hoje. Vamos lá. Só não falei a página ainda, né? Página 283. Beleza. Então, eu comentei das estruturas externas e testículo, estrutura interna. Além do testículo, tem muitas outras estruturas internas, tá? Aqui, na página 284, tem um esqueminha que é bom vocês acompanharem para entender, para não ficar boiando aí quando for falando os nomes. Testículo. Qual é a função dos testículos? Então, tem duas funções. O ovário não produz o óvulo, né, o ovócito, na verdade, né? Não produz o ovócito 2 e hormônios. O testículo, ele também vai produzir gameta e hormônio. O testículo, ele é a gônada masculina, né? Ele produz o hormônio testosterona e ele produz os espermatozoides, certo? Seguinte, em cima do testículo tem essa protuberância aqui que chama epidídimo. Isso aqui vai aparecer nos meninos lá por volta da puberdade, tá? Quando o menino é criança ainda, ele não tem o epidídimo desenvolvido, então ele não consegue nem perceber apalpando nem nada, nem percebe essa estrutura. É aqui no epidídimo que o espermatozoide vai ser armazenado e vai sofrer o processo de maturação, né? Que é o amadurecimento sexual. Por exemplo, o espermatozoide vai ganhar cauda, né? Aqui no epidídimo, certo? Pessoal, no testículo, o espermatozoide é produzido nos túbulos seminíferos. E tem dois tipos de células que vocês têm que saber o nome. Células de Leydig e células de Sertoli. Células de Leydig, tá? É com Y, Leydig, tá? G mudo. As células de Leydig, elas produzem a testosterona. E as células de Sertoli, elas nutrem, né? Mantêm ali vivos, né? Viáveis os espermatozoides, certo? Então, o espermatozoide sai aqui do testículo e vai para o epidídimo. Sofre aqui amadurecimento e ele vai por esse canal chamado canal deferente, tá? O canal deferente é um condutor de espermatozoide. Quando o homem quer fazer a cirurgia para não ter mais filho, uma cirurgia definitiva, ele faz a vasectomia, tá? Meu pai fez assim quando minha mãe descobriu que estava grávida de mim, né? Imagina o desespero, né? Para nunca mais ter filho, enfim. O canal deferente, ó, é simplesmente fazer um pique aqui, tá? Um cortezinho e dar um nó cirúrgico. O espermatozoide é produzido, vai para o epidídimo, vai para o canal deferente, só que não tem continuidade, não passa. Ou seja, o homem vai ejacular, só que ele ejacula só líquidos seminais ali produzidos pelas glândulas. Então ele não ejacula célula, ele não ejacula gameta, tá? Então é lógico que o volume da ejaculação diminui, né? Mas ele tem ejaculação, só que não é célula. Essa célula que vai sendo produzida aqui no testículo ela vai sendo reabsorvida pelo próprio corpo, tá? É o mesmo caso da laqueadura da mulher, né? Que ela faz ela corta ali a tuba uterina. O homem é muito mais fácil fazer porque, né?
A bolsa escrotal fica ali fora do corpo, é só fazer uma não é microcirurgia, né, mas é uma cirurgia tipo, muito simples assim, né, muito pequena, o corte é muito pequeno, né, não é uma cirurgia que você tem que ficar ali semanas de repouso, né, é uma coisa mais simples, tá bom? Da mulher, como tem que abrir a cavidade abdominal, né, depende da cirurgia ali, se for um corte mais tradicional, não for aquela videolaparoscopia lá, se for um corte tradicional, ela tem que ficar um repouso maior. Beleza. Então, aí o espermatozoide segue aqui, beleza? O espermatozoide, gente, ele vai sair do corpo masculino pela uretra, ou seja, é o mesmo lugar por onde sai a urina, tá? Então, a próstata e a glândula seminal, elas precisam produzir substâncias para neutralizar esse canal dessa uretra, né, para o espermatozoide não morrer por causa de resquício de urina ali no canal, e também essas substâncias que são produzidas pela próstata e pela glândula seminal, ou vesícula seminal que seja, elas ajudam a nutrir, a manter o espermatozoide ativo, ali vivo, até chegar na tuba uterina, tá? E a glândula bulbouretral, que é uma glândula pequenininha aqui, que dá pra ver na imagem, essa glândula bulbouretral ela vai produzir secreções, geralmente transparente, que é para lubrificação durante o ato sexual, tá? É aquele líquido pré-ejaculatório, tá? Para ajudar na lubrificação. Tá? Então, quando a gente fala esperma ou sêmen, a gente está falando de espermatozoide, célula, gameta masculino, mais os líquidos produzidos pelas glândulas, principalmente próstata e vesícula seminal, certo? Gente, se vocês observarem, a próstata ela fica bem abaixo da bexiga. Por isso que o homem, quando está apertado, com vontade de urinar, ele sente dor, né? Embora a bexiga do homem seja maior que a da mulher, porque a mulher tem o útero ali que ocupa um certo espaço, mas o homem aguenta menos, assim, menos tempo de segurar a urina, porque ele sente dor, tá? Porque pressiona a próstata, ok? Deixa eu ver o que eu preciso falar além dos hormônios. Tá, testosterona, qual é a função da testosterona? Características secundárias masculinas, né? Engrossamento da voz, a musculatura, né, que é diferenciada da mulher, né? Apesar que tem mulher que é mais forte que o homem, né? Mas enfim, né? A gente não vem ao caso. Aparecimento de barba, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma super barba aqui, né? Com 31 anos. Enfim, acho que a testosterona não gosta muito de mim. Enfim, uma pergunta. Por que o testículo fica dentro de uma bolsa escrotal fora do corpo? Seguinte, os testículos, eles são produzidos ali, né? Durante a fase embrionária, da fase de feto, desculpa, na cavidade abdominal. Só que eles têm que descer para a bolsa escrotal. Por quê? Para a formação do espermatozoide, ou seja, a espermatogênese, a temperatura ideal tem que ser menor que a temperatura corporal interna. A temperatura corporal interna é por volta ali de 36 graus. Quando o testículo desce para a bolsa escrotal, lá é por volta de 34 graus, 33 graus. Então, esses 3 graus a menos que a temperatura interna corporal faz uma diferença enorme, tá? Para a espermatogênese, ok? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa, sistema genital masculino, mas acho que não, gente, acho que é isso mesmo. Tem que saber os nomezinhos lá das células, né? Leydig e Sertoli, as estruturas internas e as externas, tá? Gônada, célula gameta, esses termos, né, vocês têm que saber. Se quiser, é bom relembrar lá as células os hormônios hipofisários que atuam nas gônadas, né? Lembra? O FSH e o LH. O FSH no homem, ele vai estimular a produção de espermatozoide, certo? Que é o folículo estimulante. E o LH, ele vai estimular a produção de testosterona, né? Certo? Na mulher, gente, o FSH é o amadurecimento do folículo e o LH é o hormônio da ovulação, tá? Que libera esse folículo, certo? Não pode confundir isso, tá bom? Então, o FSH e o LH são produzidos pela hipófise anterior, né? A adenopófise, e agem nas gônadas, né? Masculinas e femininas, ou seja, testículos e ovários. Só que eles agem de maneiras diferentes, tá? Não pode esquecer isso. pH do espermatozoide, não sei se é importante saber se esse vestibular vai cobrar pH do espermatozoide, sei lá, né? Mas o pH do espermatozoide é um pH de neutro a levemente básico. Uma curiosidade, cada ejaculação o homem elimina pelo menos 200 milhões de espermatozoides.
tá? Ou seja, em 3 ml ali de sêmen, né, de esperma, vai ter 200, 300 milhões de espermatozoides. Gente, é muita coisa, é muito espermatozoide. Só que lembrando que boa parte já vai morrer assim que entra em contato com a vagina, por exemplo, já morre. Né? Porque como o pH vai ser diferente, vai morrer um monte aí. Tá? Então os que vão chegar lá na tuba uterina, vão conseguir alcançar o óvulo, né, o ovócito 2, na verdade, vai ser tipo alguns, tipo, sei lá, uns 80, 100, né? Lógico que varia muito, né? Mas mais ou menos essa média. E um só que vai penetrar no ovócito, né? A partir do momento que um só penetra, o ovócito já forma aquela camada, né, aquela membrana de fertilização que a gente fala, e não entra mais nenhum espermatozoide. Se porventura entrar 2 espermatozoides, não são gêmeos que vai nascer, hein? Entrou 2 espermatozoides, vai ser um ser vivo, um embrião triploide, né? Ou seja, 3 núcleos eles se fundindo, né? Vai ter 3 conjuntos cromossômicos, vai ser um indivíduo triploide, ou seja, incompatível com a vida humana, certo? Aí a mulher vai ter um aborto espontâneo, não vinga o filho, beleza? Planta aceita triploidia, o morango, por exemplo, tem até 8 conjuntos gênicos, né? Octaploide, por isso que tem o morango que é gigantesco. Enfim, mas o animal né, raramente vai aceitar a triploidia, né? 3 conjuntos cromossômicos. Beleza? Não, pessoal, acho que eu não falei nada, acho que eu falei tudo já, tá? Os meninos, né? Aquela pelinha que cobre a cabeça do pênis, né? Que cobre a glande. Aquela pelinha chama prepúcio. É normal ter aquela pele um pouquinho ali, cobrir ali a pele um pouquinho, mas se aquela pele for excessiva, for muita pele, cobrir demais a glande, na hora do ato sexual ainda doer, machucar, tem que fazer uma cirurgia chamada fimose, tá? Não só por causa de qualidade ali, né, na hora que tiver a vida sexualmente ativa, mas também em questão de higiene, tá? Porque se fica excesso de pele, fica acumulando secreção, pode pegar DST mais fácil, né? Enfim, não é uma coisa muito higiênica, tá bom? Bom, acho que é só isso mesmo agora, tá? Bons estudos, até mais, boa noite.